Olá, o meu nome é Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, trabalho na cidade de Joinville, Santa Catarina, na paróquia Castelo Forte, que é formada pela congregação Castelo Forte e também a congregação São Paulo. Eu fui demandado pela minha igreja a falar um pouco sobre este livro, chamado Primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor é um manual de doutrina cristã, ele é oferecido para a igreja através da editora Concórdia, que é uma editora da Igreja Luterana. Esse livro, o título dele, Primeiro ao Senhor, tem a ver com os cristãos da Macedônia, que, conforme diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, deram-se primeiro a si mesmos ao Senhor. Nós devemos toda a nossa vida primeiro ao Senhor. Como é um livro que tem vários capítulos, a ideia é fazer pequenos vídeos sobre cada um desses capítulos para que as pessoas, então, ao assistir esses capítulos, também possam ter uma ideia geral do que significa a oferta, o porquê ofertar, quando ofertar, qual é a motivação correta para ofertar e outros assuntos relacionados à mordomia cristã. Na parte introdutória do livro, nós temos uma informação de que a igreja precisa ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é o papel da igreja. É um privilégio, na verdade, a igreja ensinar todas as coisas. A igreja, então, ela vai edificando a igreja, ela vai cooperando nessa divulgação do evangelho, edificando a igreja e formando, então, a opinião da igreja a respeito do significado do reino de Deus na sua vida. O primeiro capítulo do livro fala sobre as primícias. Primícias tem a ver com as primeiras coisas. E neste capítulo, então, há um versículo bíblico que chama atenção, logo no início, que diz da seguinte forma: Ouves, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As primícias têm a ver porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. O sogro de Moisés, quando foi visitar Moisés, e percebendo e sabendo de todas as formas como Deus interveio na vida do seu povo através de Moisés, libertando o seu povo da escravidão do Egito, o Jetro disse assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Êxodo 18:11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Quando Deus dá os seus mandamentos para o povo de Israel, as tábuas dos mandamentos, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse texto nós temos registrado em Êxodo capítulo 20. Deus então quer ter a primazia sobre todas as coisas, e ele exige essa primazia sobre todas as coisas. Através do profeta Isaías, por exemplo, ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42:8. Então Deus quer estar sempre acima de todas as coisas. É por isso que Jesus, quando ele fala sobre os mandamentos, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós amamos a Deus sobre todas as coisas porque Ele nos amou primeiro. Isso nós temos registrado no texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos deu a fé, nos deu a salvação, nos deu o perdão de todos os nossos pecados, nos deu a vida eterna. Bênçãos espirituais grandiosas. E além disso, Deus nos deu as bênçãos materiais. E aí nós vamos chegar diante de Deus de mãos vazias, sob hipótese alguma. Lá em Êxodo 34:26, o que Deus diz através de Moisés? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias, a primeira coisa, seriam as primeiras colheitas, ou a primeira parte do salário que eu recebo durante o mês. Se eu recebo meu salário no final do mês, a primeira coisa que eu vou fazer é sacar desse meu salário a minha parte de oferta. O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas pagam todas as contas e aí não sobra mais. E quando vão levar uma oferta, muitas vezes levam uma mixaria, uma coisa que sem importância, talvez até esmolas para o reino de Deus e para a casa do Senhor. Aqui diz as primícias, os primeiros frutos. É por isso que Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, não uma parte, mas de toda a tua renda. Portanto, diante disso, fica bem claro que nós não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Nós amamos a Deus,
Nós ofertamos para o trabalho do reino de Deus e não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Quando o povo de Israel tinha que se reunir na cidade de Jerusalém, numa das festas, é dito pela palavra de Deus que eles levassem sempre a sua oferta. Diz lá em Deuteronômio 16 assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, veja bem, porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E continua ainda: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, na proporção, eu vou dar a partir daquilo que eu recebo. Isso se chama oferta proporcional. Ou percentual também, nós podemos dar este nome. Ou seja, todos nós temos e podemos sim devolver diante de Deus uma parte daquilo que Ele tem nos dado. E acima de tudo, lembrando que Deus nos deu a fé, a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Esta é a grande mensagem da salvação, que é para ser anunciada pela igreja ao mundo. E nós, então, através de nossas contribuições, estamos também fazendo com que a igreja possa dar continuidade ao levar este evangelho para mais e mais pessoas. Primeiro, diz o texto que as pessoas devem se dar a si mesmas primeiro ao Senhor. O texto é de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Então, este é o primeiro capítulo deste livro, chamado Primeiro ao Senhor. A ideia agora é, no próximo vídeo, falar sobre o capítulo número 2. Deus abençoe a cada um de vocês e que, de fato, essa palavra possa ter um efeito bem especial e reflexivo na vida de cada um. Um grande abraço.